Hoje nós vamos ter aqui uma pregação diferente, principalmente se você nunca participou aqui. Creio que você não deve ter presenciado isso ainda, mas hoje nós temos aqui o nosso Café com os Pastores, por isso que a gente teve aqui o café no nosso tempo de comunhão, mas que é um tempo onde, ao invés de preparar uma pregação, nós temos um tema: os desafios de uma família cristã. Então, assim como a Gabi e o Felipe vão ter os seus desafios, todos nós temos. Os pastores já têm um tempo de jornada com esses desafios também. E então, nós vamos passar o microfone, inclusive. Então, quem quiser fazer perguntas, esse é o momento de pegá-los aqui com tudo aquilo que eles têm para compartilhar com a gente, toda essa experiência, todo esse tempo caminhando com o Senhor. Então, você tem a oportunidade de fazer perguntas, tá? Então, fique à vontade. Não existe pergunta boba, pergunta simples ou difícil. Existem perguntas, nosso coração às vezes tem dúvidas, né? Então, você tem a oportunidade de fazer isso diante da igreja, para que as suas perguntas nós possamos aprender com elas também. Amém? Amém. Deus os abençoe. Passar o microfone. A Mari vai passar o microfone, tá bom? Aí você levanta a mão, fala que tem uma pergunta e a gente vai levar o microfone para você fazer. Alguém? Alguma pergunta? Tem o desafio da família cristã. Você quer ir? Bom dia. Para a pastora Gabs. Desculpa, pastora. Em um ambiente que, por mais que a gente seja cristão, vou dar um exemplo que é um exemplo real, que é a casa dos meus pais, onde eles serviram a Deus durante muito tempo e hoje eles estão, acredito que, mais na bonança, sabe? Tranquilos. E é um ambiente onde eles acabam falando muito palavrão. Como que eu posso, de uma maneira leve e saudável, não repreendê-los, mas alertá-los de uma maneira que não tenha uma rusga ali com os meus pais? Ou em algum ambiente que a gente frequente, que a pessoa faça alguma coisa errada e a gente tenha que repreendê-los de uma maneira mais tranquila? Eu convivo no meu ambiente de trabalho. Eu ouço muito palavrões. Alô? Eu não falo palavrão. E a partir dessa minha conduta e da minha postura, eu não dou risada quando falam. Eu fico simplesmente da mesma forma. Eu me levanto. Eu sei que é diferente na casa dos seus pais, mas estou falando num ambiente onde a gente tem relacionamentos, onde a gente convive no dia a dia. Então, esses dias eu estava falando com o pastor Dani, né, que onde eu trabalho, às vezes as pessoas se reúnem e eu tenho que estar ali em algum momento e eu não me misturo. Então, eu continuo tendo a minha postura e já aconteceram algumas situações onde as pessoas dizem: pessoal, parem de falar palavrão porque a Gabi está na mesa. Então, a minha própria postura já é a resposta para essas pessoas. Em relação à família, isso também, nos meus tios, enfim, não cristãos, já aconteceu. Em relação aos seus pais, também é isso. Não fale palavrão, você não fala palavrão. Acho que você não tem que impor. É a casa dos seus pais. Então, não dá para você chegar ali e falar alguma coisa para eles. Não tem o que fazer. A sua própria postura, o seu jeito de orar, o seu jeito de conversar, eu acho que já vai causando algum tipo natural de constrangimento, que vai levando a uma maneira natural, uma mudança natural.
Acho que a gente impor e, sabe, bater na mesa, acho que não é o melhor caminho. Não sei se o pastor Dani quer complementar alguma coisa em relação a isso. É como a gente sempre fala, a maior pregação é o nosso testemunho. Tá? E isso parece que não faz diferença, mas faz muita diferença. Porque as pessoas estão nos observando, estão vendo as mudanças nas nossas vidas e estão vendo o que Deus tem feito nas nossas vidas. E isso vai levá-las a uma reflexão. São pessoas que te amam, então isso vai fazer com que primeiro elas se alegrem pelo que Deus está fazendo e depois que elas tenham você como um exemplo. E ore por eles, que eles tenham um encontro com Jesus real. Próxima pergunta. Oi, a minha pergunta, e aí, para os dois, né? Assim, eu ouvi recentemente uma menina que cresceu na igreja e ela se casou na igreja, permaneceu, se casou, ela é uma jovem de 20 anos. E ela falou algo que me marcou muito. Ela falou assim, olha, eu acredito numa geração de filhos que não vão se desviar. O testemunho deles vão ser, eu cresci na igreja e eu permaneci na igreja. E esse é o meu testemunho. E como pais, como mãe, eu acho que é um dos nossos maiores receios e desafios, né? Porque eu vim, né, de uma geração que eu cresci na igreja, eu saí da igreja, vivi minha adolescência fora da igreja, voltei de uma maneira muito, muito difícil, né? E a minha pergunta é, qual o conselho de vocês para nós vivermos esse tempo, né? Para a gente, como pais, para nós termos essa convicção, como que a gente pode se mover para que os nossos filhos, a nossa geração agora, seja essa geração que fala, eu cresci na igreja e eu permaneci na igreja. Então, tem um pouco a ver com a resposta para o Bruno, né? O nosso exemplo. Nós vivemos o evangelho integral, na nossa casa principalmente, né? Nós temos que ser exemplo para eles. Isso vai alimentar a fé deles. Eles têm a referência do mundo e o mundo fala e fala muito alto. Então, a gente tem que confiar que o tempo nós com eles, e temos que ter tempo com os nossos filhos, isso é precioso. Sairmos para dar uma volta. Se você tem mais do que um filho, tenha um tempo determinado para um filho, para outro filho. Sabe, é importante sair em família, mas é importante você pegar teu filho, sair para dar uma volta, para ir num cinema, só você e ele, só você e ela. Essa dedicação faz com que seja construído um relacionamento puro e verdadeiro. Porque isso é o Evangelho. O Evangelho não é sobre igreja, é sobre testemunho, é sobre falar de Jesus, contar sobre Jesus, para que eles cresçam nesse ambiente onde Jesus é a referência. E eles vão fazer as escolhas deles, sabe? A gente não tem como influenciar nisso e nem deve. Eles são livres, né? A gente prega isso nessa igreja. A liberdade é um dos pilares do Evangelho. A escolha é deles. Mas eu posso falar uma coisa para você. Eu tive uma mamãe de joelhos dobrados. E muita coisa na minha vida mudou por causa desse joelhinho dobrado. Então, mães, vocês não têm ideia da unção que tem sobre vocês para intercederem pelos seus filhos. A minha mãe era uma coisa assim de maluco. Eu tive uma época que eu era meio doidão, 15, 16 anos, e eu gostava de viajar, mochila nas costas, pedindo carona, sem destino. Fiz muito isso. E eu lembro uma vez, passei por um orelhão, sou do tempo do orelhão, e eu liguei para minha mãe, e ela virou para mim e falou assim, filho, o Senhor está com você, mas por que você dormiu naquela praça na noite passada? Entendeu? Então o Senhor revelava para ela, enquanto ela tinha tempo de oração, intercessão por nós. Não é?
Ontem a gente estava conversando no churrasco. O Jones falou também isso, né? A mãe dele também era uma grande mulher de Deus. E ele falou, eu estou aqui porque ela intercedia por mim. Amém? E assim, né? Tô aqui pensando, muito legal os nossos filhos, eles caminhando com a gente, eles sempre me viram nos dias difíceis, nos dias bons, então chorando, mas levantando, orando, guerreando, as coisas que são naturais da vida, né? Mas nunca me viram desistindo. E isso ensina muito na caminhada para os filhos. As coisas, os dias maus, eles vêm, eles fazem parte. Mas Deus está conosco nos dias maus. Deus está conosco nos dias bons. Então, não é assim, eu sou assim, sempre, inteira, sempre pronta. Não, eu tenho os dias maus também. Tem os dias que o Enzo me vê mais irritada, os dias que eu não estou tão bem. Olha lá, ele chacoalhando a cabeça. Tem os dias que eu estou mais calma, mais mansa, né? E às vezes ele também assusta comigo no quarto. Eu chego lá, tô orando, ele manda uns TikTok para mim, sabe? Tirando um pouquinho de sarro. Aquela mãe que vai no quarto orar pelo filho, ele acorda de madrugada, toma aquele susto. Então, eu sou essa mãe, né? Estou sempre orando e ali clamando pelos meus filhos dia e noite no quarto, na madrugada. Vai sair? Já orou? Já, mãe, já orei. Né? E sempre desde pequenininhos ali arrastando para a igreja. Ai, estou com sono. Vai com sono mesmo. Ai, vai assim mesmo. Então, mas é muito legal trazer o natural, né? A vida ao natural, ao vivo. Nós temos os dias difíceis, sim, os dias que não são tão bons, mas é importante eles participarem de tudo isso na nossa rotina e ver, olha, mas mesmo nesses dias Deus está conosco e a gente vai vencendo desafios e isso vai forjando os nossos filhos também a serem mais fortes com Jesus. Amém? Oi, bom dia. Aqui, pegando um pouco carona na pergunta da Tati e na resposta de vocês, então eu gostaria que vocês pudessem complementar essa resposta para os pais, né? Na verdade, o que não fazer, né, para que esses filhos abandonem as igrejas, porque eu tenho visto muito na minha prática clínica, né, como psicóloga, às vezes aparecem pessoas que também são cristãs, eu não atendo, evidentemente, só cristãos, mas naturalmente chegam filhos de pais cristãos que frequentavam muito igreja e, infelizmente, eu tenho visto pessoas traumatizadas, né, de ambientes familiares cristãos, onde esses filhos acabam se desviando e saindo. E muitas vezes eles não querem nem ouvir falar de igreja, eles acabam não entendendo o que é esse relacionamento com o Senhor. Então, eu gostaria só que vocês pudessem complementar, pastor Dani, né? Então, em termos práticos, o que um pai de uma família cristã não deve fazer, né? Porque a gente muito ouve o que fazer, mas o que não fazer? Eu posso dizer por mim. Não seja um esquisito. Seja um pai normal, que brinca, que se diverte, que é feliz. Sabe, infelizmente, a gente tem padrões que foram... Imagina, eu tenho 63 anos de igreja. Imagina quanto padrão eu ouvi. Sabe, durante um bom tempo da minha vida, ser cristão era como um carimbo. E depois eu fui desenvolvendo um relacionamento com o Senhor, naturalmente, fui descobrindo o que é ser um cristão. Não é? Então, não seja um esquisito, seja amigo do seu filho, seja amigo do seu, faça coisas que pessoas normais fazem, se divirta, deixa o seu filho se divertir, sabe? Eu sei que tem momentos difíceis, né? Estádio com 62 mil pessoas, seu filho, não pai, eu vou assistir, meu time vai jogar, e ele quer ficar na arquibancada. Você não pensa que você vai pôr ele num camarote ou numa cadeira, não,
Ele quer, não, pai. Pai, arquibancada é vida, pai. Arquibancada é vida. Todo mundo pula, todo mundo bate em todo mundo. Nossa, é demais. Então imagina como você fica em casa orando, intercedendo pelo seu filho, mas você não vai dizer para o seu filho, não vá. Isso não é um lugar de Deus. Entendeu? O lugar de Deus é onde tem um cristão fiel. Esse é um lugar de Deus. Nós carregamos o Senhor conosco, sabe? Claro que seu filho não vai se envolver em coisas sujas, mas isso vai pelo exemplo, pelo que você se mostra como amigo do seu filho e dá espaço para ele ser quem ele foi feito para ser. Amém? Oi? Sabe, ele tem que ser feliz, ele tem que viver as experiências dele. Às vezes a gente vejo assim, pais, né, que proíbem filhos de um monte de coisa. Não adianta você proibir, na tua frente ele não vai fazer, mas lá no meio dos amigos dele, ele vai fazer, né? Então seja amigo do seu filho. Confia que a liberdade é a base de tudo. Isso é a base do evangelho, gente. Eu não me canso de falar isso. É louco isso, mas é. A gente escolhe Jesus, porque a gente é livre para escolher Jesus. Amém? Próxima pergunta. O que eu quero falar não é bem uma pergunta, mas é um alerta aos pais, porque eu cresci num lar cristão, mas apesar disso foi um ambiente muito tóxico mesmo, a ponto de eu dizer assim, não, Deus não existe, com 12 anos de idade, porque se Deus existisse, minha mãe não me trataria desse jeito. E aí foi muito difícil mesmo. Só que Deus foi tão misericordioso que Ele me encontrou, né, apesar de tudo isso, e não me deixou muito tempo afastada. Com 14 eu tive um encontro com Jesus e acabei voltando. E o alerta que eu quero deixar para vocês é: cuidem das suas emoções. Não se deixem levar pela ira, pelo cansaço, pelos problemas da vida. Busquem no Senhor, busquem terapia, busquem o que for preciso para que o lar de vocês seja equilibrado, calmo e tranquilo. É isso. O Enzo, eu tinha assim uma dedicação com ele, porque a gente acredita que não é sobre quantidade de tempo, mas sobre qualidade de tempo. Então o Enzo, ele cresceu com o pai jogando bola com ele na quadra, o pai cansado, exausto, o pai lá jogando bola, vamos lá, feliz e aquilo e tal. A pastora Gabi também, a mesma coisa. A gente sempre acreditou nisso, a qualidade do tempo que a gente dispensa para os nossos filhos. Isso é investimento no futuro deles. Próxima pergunta aqui atrás. Pastor, como é do seu conhecimento, eu não fui criada num lar cristão e eu perdi um irmão. Eu sempre tive a curiosidade de saber o que acontece quando a pessoa tira a vida da pessoa e ela não conheceu Jesus, não teve tempo. Desculpa. Eu queria saber o que a Bíblia diz dessa pessoa que faleceu e não teve tempo de conhecer Jesus. Olha, eu posso afirmar para você. Tem coisas que a Bíblia ela não é 100% explícita. Mas a gente vai conhecendo a Deus, e esse é um processo que não tem fim. A gente vai conhecendo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e a gente vai entendendo que existem coisas muito mais profundas. E a nós cabe escolhermos o que a gente quer acreditar, sabe? Eu prefiro acreditar que essa pessoa tinha um coração voltado para Deus. Eu não sei como, porque isso não é sobre ir lá na frente num apelo e se esgoelar chorando ali. Isso é sobre o coração. E Deus enxerga um coração como eu não consigo enxergar, você não consegue enxergar.
sabe? E graça e misericórdia sempre transborda de Deus, sempre, sabe? Então, numa situação como essa sua, se eu fosse você, eu escolheria crer que Ele está com o Senhor. E você vai se encontrar com Ele lá. Amém? É uma escolha. É uma escolha. Tá? Eu vou perguntar para a pastora Gabs. Como recém-casados, nós estamos nos preparando para os nossos futuros filhos. E a gente... É isso aí, Mari. Você vai estar lá nesse evento. E a gente escuta muito do mundo que... e nós já sabemos que isso é uma mentira, tá? Mas a gente escuta muito que os filhos, eles separam os pais, que é um momento ali que é tudo muito novo. Como lidar com essa nova fase? Porque nós sabemos que quem nos sustenta é Cristo, mas também sabemos que é um momento onde não dorme, é tudo muito novo. Como lidar com essa nova fase para todos os futuros papais aí? Que tá vindo a galera pesada. Eita glória. Deixa chegar e aí você vai ter todas as respostas. Fiquem tranquilos. Deus é tão maravilhoso que Ele dá sabedoria para nós administrarmos tudo. É tudo muito novo. É difícil a gente ter uma resposta pronta para isso, né? O que precisa ter é a disposição, o empenho, né, de vocês dois e entenderem que é uma fase que nenhum dos dois conhece. Esse é o primeiro ponto. É novo para você, é algo novo para os dois. Então é desafiador para ambos. E não dá para você cobrar dele, não dá para ele cobrar de você. Vocês estão juntos ali numa força-tarefa para descobrirem juntos o melhor caminho a ser tomado. Então vocês precisam ser muito cuidadosos um com o outro, pacientes um com o outro, saber que tem algo ali, um presentão de Deus que depende para o resto da vida de vocês. E que é algo para ser celebrado e não para trazer problemas, né? Então, não se preocupem. Isso, claro, é um engano, né? Que traz isso, que traz aquilo, que traz separação, que traz problemas. Imagina. E como o pastor me lembrou aqui, na própria apresentação diz, né? A respeito de não negligenciarmos o nosso casamento. Os desafios, eles vêm, mas em tudo o Senhor nos dá sabedoria e derrama graça sobre nós. Eu lembro quando a Florence nasceu, que eu estava sozinha em casa, que eu peguei ela no colo, assim, nos primeiros dias. Eu falei, meu Deus, é para sempre. E aí me deu um frio na barriga, eu falei, e agora? E aí o Senhor vem e ajuda e capacita e tudo corre bem. Tá bom? Tá respondido? Eu te ajudo. Tem aquelas questões práticas, sabe, que eu acho que são importantes. Mantenham a privacidade de vocês como casal, sabe? Se não tem fechadura na porta do seu quarto, instale uma fechadura, sabe? Vocês não podem deixar de viver a intimidade de vocês como casal em função dos filhos, sabe? Tem aquela coisa do filho que acorda de madrugada e vai para o quarto dos pais. Isso é normal, eu fiz muito isso, sabe? Mas a gente também precisa saber que tem hora que precisa fechar a porta do quarto, sabe? Para que vocês tenham o tempo de vocês e para que eles também comecem a entender isso numa determinada idade. Uma vez veio um casal para a gente aconselhar, e eles, depois de conversar, a gente descobriu, eles falaram, né,
que eles tinham o hábito do filho dormir entre eles. Mas só que o filho já tinha, acho que uns 7, 8 anos de idade. Então, você imagina o que está errado nisso, né? Não precisa nem falar muito, né? Lembrei de uma coisa. Lembrei de um detalhe. Quando a Florence nasceu, eu sempre preparava em casa a mesa do jantar. Continuava preparando a mesa do jantar, eu colocava uma florzinha na mesa, eu preparava o lugar do Dani, eu colocava uma velinha, eu fazia um jantar à luz de velas. A Florence com cólica, gritando, chorando, não sei o quê. Mas eu sempre preservava esse momento, sabe? Nosso. Então, isso é a gente que faz também. Tem que ser bem intencional nesse sentido. Tá bom? E um ajudar o outro, né? O marido ajudar a esposa, né? São coisas assim, parece que... isso é elementar, pastor. Não precisa falar, porque vocês não têm noção. Tem marido que não se mexe de jeito nenhum. Entendeu? Isso é coisa de mulher. Não é, isso é coisa de quem ama a esposa. Tá bom? Mais alguma? Tem mais 2. A gente sabe que nesse caminho do cristianismo a gente vai amadurecendo como pessoa e como casal. Eu queria que vocês fizessem uma leitura do tempo de casamento de vocês, como vocês lidavam com discussões no passado e hoje como é isso. Eu sei que vocês não discutem, mas hipoteticamente... Hipoteticamente, eu queria isso, só essa leitura, assim, que mudou na vida de vocês como casal. Então, tem todo tipo de discussão, né? Desde aquela que um tenta matar o outro. Mas isso é muito simples, cara. Eu acho que a discussão, o desentendimento faz parte. Você precisa entender que você casou com uma outra pessoa. Se você quisesse alguém igual a você, se casasse com você mesmo, entendeu? É importante, o ser humano precisa entender o valor de você viver as diferenças, sabe? E porque você é diferente dela, ela é diferente de você, vão ter momentos que as coisas ficam um pouco mais estreitas, mas você tem que lembrar que ela não é sua inimiga, ele não é seu inimigo, sabe? E vocês vão se entender. Tem horas sim que um vai falar um pouco mais alto com o outro e você saber, cara, mas eu amo essa pessoa. Então tem hora que você tem que recuar. Isso não é sobre ter razão, sobre estar certo, sabe? A razão é definida pelo volume de amor que existe entre os dois, sabe? Eu não sou certo em tudo, por mais que eu pense às vezes que sim, mas eu não sou certo em tudo, sabe? E Deus colocou ela ou ele na vida do outro justamente para acrescentar, sabe? Não para ser contenda, para ser disputa. Não é? Os dois, eu falo quando eu faço casamentos, né? Celebro casamentos. Isso é um negócio muito louco, só podia vir da cabeça de Deus mesmo, pegar duas pessoas diferentes, com histórias diferentes e falar, agora vocês são um só. Então, esse é o nosso desafio, sabe? Eu gosto sempre de pensar que um casal se une no casamento para construir algo que não é ele e que não é algo, é ela. É uma terceira figura que é a família. Então, eu tenho que olhar sempre para isso. Eu estou construindo isso, eu estou construindo isso, estou construindo isso. Isso vai fazer com que eu tenha que ceder às vezes, vai fazer com que eu tenha que ter paciência, sabe? Tudo em prol disso, desse edifício que eu estou construindo, que é a família. E nós somos completamente diferentes, opostos.
é incrível, mas o como, com o tempo, esses 32 anos juntos, 25 de casados, como nós nos misturamos perfeitamente, assim, e como a gente conseguiu se entender, né? Mesmo sendo tão diferentes, como a gente, um complementa o outro, um ajuda o outro. Basta um olhar, hoje é só olhar, a gente já sabe o que o outro está precisando, o que o outro está falando, e isso, claro, foi construído, né, ao longo dos anos. Eu lembro quando o pastor, ele é extremamente organizado, né, da mesma forma como o pastor Will colocou aquele dia, né, no dia do aniversário da igreja, o pastor gosta da caixinha organizada aqui, né, ele vem, arruma toda a mesa da pregação. Eu já não sou longe de ser tão organizada assim, mas eu passei a ser mais organizada e ele passou a ser menos metódico, porque quando nós nos conhecemos, meu Deus, era o tapete na posição milimetricamente, né, bem posicionado no chão. Eu falava, meu Deus, eu tô frita. E ele também foi cedendo e as coisas foram se organizando, ou às vezes ele muito tenso e eu com toda a calma, né? Então, isso a gente foi construindo aí ao longo da nossa história, graças a Deus. Mais alguma pergunta? Tem, agora a pergunta é da nossa né? futura youtuber e comediante da Essência. O pessoal tem almoço hoje. Não que o Pedro hoje não está namorando, mas ele já namorou com uma moça, morou com ela durante 3 anos, que ela era possessiva e controladora. Ela como mulher e ele, a figura do homem. Eu nunca avancei sobre isso, mas eu temo novamente o Pedro entrar num relacionamento em que a mulher é controladora e possessiva. De que maneira eu posso orientar sem invadir? Voa a bomba. Quantos anos o Pedro tem? 26 anos. Ele é um homem. São as escolhas dele. O que você tem que fazer? Joelho dobrado. Somente isso. Somente isso. Porque ele tem que fazer as escolhas dele. E você tem que respeitar isso. Ele faz as escolhas dele. Se ele vir te perguntar, sempre. Mas se ele não vem falar nada, se ele está escolhendo seguir a vida dele assim, 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 você tem que respeitar. Está aqui uma psicóloga que atende muito esses casos, inclusive. Sabe? Ele tem 26 anos. Se ele tivesse 15, se ele tivesse 16, 17... valeria sim. Mas com 26 anos, o que você tinha que ensinar, você já ensinou. Se ele aprendeu, aprendeu. Se ele não aprendeu, vai ficar mais difícil, cada vez mais difícil. Porque é assim, vida com Deus, o mundo cresce sobre todos nós, sobre mim, inclusive. É uma luta constante para eu estar focando. Não, isso não é de Deus, tal. Eu tenho que focar aqui. As minhas escolhas, as minhas atitudes têm que estar sempre revisadas e focadas no Senhor. Ele conhece o Senhor. Ele foi criado sabendo disso. Hoje ele é um homem. Você está na retaguarda. Retaguarda. Tá? Então você não toma a frente dele, você não fala para ele, filho, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Homens, eles levam mais tempo para amadurecer, a gente sabe disso, né? Mas isso não quer dizer que você vá decidir por ele. Mas todas as vezes que ele chegar para você, a gente tem a Flores que vai fazer 24 anos esse mês. Às vezes ela vem pedir conselhos. Pai, tem essa situação assim, 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 no meu trabalho e tal. O que você acha que eu devo fazer? Sabe? Isso é uma coisa. Agora, eu chegar e falar, Fló, você tem que agir assim, assim, assim no seu trabalho. Você pode fazer isso, você não deve fazer aquilo, não.
Eu até sei de algumas escolhas dela ou posicionamentos profissionais dela, por exemplo, que vão dar ruim. Mas ela precisa passar por isso. Ela precisa passar por isso. Entendeu? Senão, como que ela vai aprender? Agora, não é justo eu viver a vida dela. Não estou dizendo que você faz isso. Estou só dando um exemplo da Florence, né? Mas o teu joelho dobrado pesa mais do que o mundo todo. A oração de uma mãe move o braço de Deus. Então, não é? Não é? Eu cresci ouvindo e vivendo isso, sabe? Minha mãe estava lá orando. Minha mãe estava lá orando. E às vezes eu até fazia uma outra coisa errada, mas eu sabia que minha mãe estava lá orando. Enfim, construí a minha história. Pedro tem que construir a história dele, ele está fazendo isso, mas ele é um menino do Senhor. Ele é um menino do Senhor. Viu? Amém? Essa é a boa notícia. A Cicinha quer fazer uma pergunta? Posso só fazer uma pergunta? Sim. Pode ser para os dois aí, mas como lidar com tantas demandas do dia a dia, tendo trabalho, pastoreio, aconselhamento, igreja, enfim, família, filhos e todas essas coisas, esposa, marido, enfim, tantas demandas, e o futebol ainda, é verdade. Como lidar com tantas demandas, né? E conseguir fazer isso de forma leve também. Enfim, é isso. Vou responder um pouquinho, depois eu passo para o pastor Dani. Então, primeiro, manter a sanidade. Manter a calma. Manter a calma. Olhar para as coisas entendendo quais são as prioridades, as urgências do dia. Andar com um planejamento, né? Entendendo aí qual é a agenda da semana, o que a gente precisa fazer. Sabendo que a gente vai ter algumas emergências ao longo da semana e a gente precisa também socorrer, atender, correr. Isso é inegociável, não dá para... espera um pouco, depois a gente pensa nisso, não dá. Eu trabalho fora também, então 2 vezes por semana, alguns aqui já sabem, eu viajo para fora de São Paulo. E é interessante como Deus reme meu tempo e eu conto 100% com a ajuda do Espírito Santo. Eu estou na estrada, o Espírito Santo, eu já vou orando. Eu já começo, todos os dias eu já começo o meu dia, claro, orando, entregando ao Senhor, pedindo a ajuda do Espírito Santo em tudo que eu vou fazer, pedindo todas as respostas para Ele já me lembrar, para Ele já me direcionar. Eu entro no carro, eu dirijo 1h50, eu já vou orando, Ele já vai me lembrando a agenda, as prioridades do meu dia. Eu já começo a mandar as mensagens já da estrada por áudio. Já vou fazendo isso. E é bem interessante que quando eu chego no final da linha, Ele já me deu uma mensagem, uma resposta, eu já mando para a intercessão, muitas vezes. E é muito louco, assim, porque Deus reme muito o meu tempo. Muito. Eu vejo o extraordinário acontecendo durante o meu dia, durante todos os meus dias. E eu venho administrando isso. Em relação aos nossos filhos também, são nossa prioridade. Então, eu já tenho o meu dia que eu vou marcar os exames do Enzo, médico. Eu tenho separado os dias de escola, o dia que eu tenho que pegar, o dia que eu tenho que dar um suporte para o pastor Dani, se ele vai estar fora de São Paulo ou não, como que a gente vai compor a nossa agenda da semana. É muito trabalho. Tem dias que são, semanas que são mais puxadas, mas em tudo eu vejo Deus nos capacitando o tempo todo para fazer isso muito bem. E
Ele nos chamou para isso. Então, Ele nos capacita, Ele nos ajuda para isso. E eu consigo, assim, ticar a agenda, sabe? O checklist. Eu só vou dando check. Eu lembro um dia que eu cheguei no final da semana dando check em tudo e eu me alegrei tanto. Falei, Deus, como é bom. Como é bom te servir, chegar no final da semana vendo que eu cumpri toda a agenda que eu tinha contigo, Deus. Foi muito bom. Então, cansa, mas é um cansaço que no dia seguinte você acorda zerado. Isso é muito bom, esse é o Espírito Santo. Então, a gente vai conciliando, a gente vai fazendo e hoje a gente ainda não temos os braços que nos ajudam e glória a Deus por isso, mas precisamos ainda de mais braços. E eu creio que o Senhor vai enviar mais braços para dividir isso conosco, porque ainda sobrecarregam alguns, a gente sabe, mas o Senhor vai enviar isso que a gente está precisando. A gente sempre fala nessa igreja que a gente não tem uma escala. Deus em primeiro lugar, depois vem a família, depois vem o trabalho, depois vem os relacionamentos. A gente crê nessa igreja que Deus está misturado em todas as coisas que a gente faz. É Deus e a família, é Deus e o trabalho, é Deus e o relacionamento. Isso nos ajuda muito. Eu penso assim, cara, eu tenho que olhar para o meu propósito, aquilo que eu fui chamado para ser, para viver e para fazer. Isso me coloca num lugar perfeito de alegria, de felicidade plena. Eu estou fazendo aquilo que eu fui feito para fazer. Isso é suficiente para mim. Isso tem que dar um ok para a minha vida o tempo todo. Sabe, eu já fiz muita coisa na minha vida. Já fui empresário, já tive 5 empresas, eu já fui piloto de carro de corrida. Eu já fiz tanta coisa. Já tive padaria, tudo mais. Eu não sei porque que você falou de padaria. É que o Irlan sabe o que é padaria, vida de padaria, né? Então, assim, eu desenvolvi de poucos anos para cá, né, depois que eu comecei a ficar integral na igreja, eu tenho uma coisa comigo. É uma dica, só serve para mim, pode servir para você. Essa dica é o seguinte: 5, 4, 10, 6. O que é isso? Eu posso fazer minha agenda diária com 5 objetivos e alcançar 4. Ok, nossa. Mas eu posso ser ousado e estabelecer 10 objetivos e realizar 6. 6 é maior do que 4. Então, chegou no final do dia, eu fiz muito mais coisas. Sendo ousado. A gente pode muito mais do que a gente sabe que a gente pode. Porque a gente tem algo chamado Espírito Santo de Deus dentro de nós. Isso nos potencializa, sim, ao extremo. Sabe, você faz coisas que, cara, como que eu consegui fazer isso? É Ele. Sabe, eu vivi experiências na minha vida de Deus parar o tempo para eu conseguir fazer alguma coisa que eu tinha que fazer e não tinha tempo para fazer. Sabe? Então, a gente precisa explorar isso. A gente acha, às vezes, que Espírito Santo é uau. Cara, o Espírito Santo, assim, ele coloca a sua vida num ritmo de um esquiador descendo uma montanha de esqui, alta velocidade, desviando dos obstáculos, sabe? É isso, é sobre isso. Quando eu entendo o poder de Deus através do Espírito Santo na minha vida, cara, as coisas trazem assim uma dinâmica impressionante. Amém? Sem contar de coisas que Ele já foi resolvendo na minha frente. E Ele vem me chamando, então, Dani, vem. Ó, isso aqui já resolvi, isso aqui já resolvi, falta isso. Aí você faz, tá? Tá bom, Senhor, vamos embora. E, cara, assim, pastor com a pastora fazendo mercado para a igreja 10 horas da noite, porque tem um evento da igreja, enfim, mas Ele dá graça para isso.
Ele faz a sua noite de 8 horas render 12, sabe? E Ele traz descanso também, sabe? Deus é incrível em todas as coisas. É que a gente usa pouco tudo que está disponível para nós. Sabe, seja ousado para viver o extraordinário com o Espírito Santo. Mas a gente precisa ser ousado, sair da zona de conforto. Às vezes a gente quer ficar num lugarzinho confortável e tal, mas a gente tem que ser ousado para poder desfrutar de tudo que está disponível para nós. Eu tenho vivido isso com o Espírito Santo. É como o Dani falou, sabe, as horas elas se multiplicam para nós. E eu vejo o quanto Deus se agrada conosco, né? Tantas coisas que a gente faz e aí a gente chega, nossa, tudo isso a gente conseguiu fazer e glória a Deus. E no dia seguinte você levanta e já está inteiro de novo. E isso é incrível. Só a última coisa para encerrar agora, que já passamos um pouco do horário. Eu quero falar rápida. Eu só quero falar rapidamente a respeito de respeito, a respeito do respeito entre nós, né? O que nós temos que ter, o respeito, a admiração que nós precisamos ter, o respeito que eu tenho esse tempo todo de casados, né? Esses 32 anos que estamos juntos, a admiração que devemos ter pelo nosso cônjuge, né? A forma como nós temos que ter não só admiração, mas o companheirismo, a cumplicidade, né? Aquilo que você guarda em secreto, aquilo que você constrói com o seu marido, aquilo que a maneira como você ouve a sua esposa, a maneira como você ajuda o seu cônjuge, né, a avançar, a conquistar. Eu vejo muito essa cumplicidade entre nós dois. O momento que ele está falando não é um momento que eu estou falando junto. É o momento de eu parar e ouvir aquilo que ele está falando, né? O momento que ele está dando as coordenadas é o momento que ele está dando as coordenadas que, mesmo eu não estando concordando com ele, é o tempo dele estar falando. E o meu momento de estar tentando entender e saber a hora certa de falar com ele. Então, isso leva a gente a construir. Isso leva a gente, como família, a avançar. E ao contrário também, né? Então, às vezes eu estou lá, falo, eu falo para ele, você não vai falar nada? Eu estou falando. Ele, então, mas é você que está falando. Você não vai falar junto comigo? Ele, não, enquanto você fala, eu ouço. Então, a gente precisa, assim, aprender a ouvir e saber o momento de falar. Eu vejo muitas pessoas, muitas mulheres mandonas, gostam de mandar muito, né? Gostam de sempre ter razão. Você pode ser até que você tenha razão naquela situação, mas a sabedoria é tudo. A sabedoria, ela te dá a estratégia, é a hora exata de você colocar algo e fazer com que o seu marido entenda de uma forma clara e perfeita e exista um ajuste para aquele momento e para aquela situação. Então, preservem isso e busquem o respeito dentro da casa de vocês, até mesmo para quem tem filhos. Então, isso tem que ser preservado o tempo todo. Ok? Gente, não vacilem. Tem muito isso na palavra de Deus. Põe lá no Google, lá, a palavra vacilar na Bíblia. Não vacilem. O reino é muito maior do que a gente pode imaginar. E tem muito mais coisas disponíveis para nós que a gente é capaz de imaginar. Sejamos ousados em Deus. Ele quer fazer muito mais na nossa vida. Amém? Sejamos corajosos, é o Espírito Santo que nos potencializa para isso. Sejamos corajosos para vivermos intensamente o Evangelho de Jesus. Amém? É muito maior, muito mais profundo
do que a gente é capaz de imaginar. Sabe, é tempo de uma igreja corajosa. O mundo não pode falar mais alto que a gente. É tempo de uma igreja corajosa. E a gente toma isso aqui nessa igreja e a gente avança nessa palavra. Isso aqui, por exemplo, eu não me lembro em 63 anos de igreja de eu ter um espaço na igreja onde eu possa perguntar o que eu quiser para o pastor em público. Uma coisa é você perguntar no privado, outra coisa é você perguntar em público. Tá? O que é isso aqui? É uma igreja corajosa, é uma igreja que se posiciona, que não deixa que o mundo a influencie. Uma igreja que não segue padrões do mundo, mas segue padrões do reino de Deus. Amém? Deus abençoe vocês, vocês tenham um domingo maravilhoso, cheio da presença de Deus. E se quiser viver um sobrenatural de Deus de uma forma impactante, terça-feira eu te espero aqui 20h30. Amém? Deus te abençoe.